Eu queria começar contextualizando esse tema que o Senhor me deu, que é o meu jardim com Deus. Esse desenho que está no telão não é um desenho da internet ou feito digitalmente. Esse desenho eu fiz quando eu tinha 12 ou 13 anos e eu queria desenhar algo, eu queria fazer um desenho para Deus. E eu me representei nesse caminho, segurando a mão dele, num caminho sem fim, porque eu tinha certeza que, independente de onde eu fosse, o Senhor estaria comigo. E esse é o desenho que eu fiz. E muitas das vezes eu me pego olhando para esse desenho, às vezes em momentos difíceis, e eu me alegro, porque eu sei que mesmo nesses momentos o Senhor está comigo. Nas últimas orações que eu fiz, eu falei isso para Deus. Eu disse: Senhor, muito mais me vale passar pelos dias difíceis, pelas dificuldades, mas com o Senhor, com a tua companhia, do que com festas e banquetes nesse mundo sem a tua presença. Então hoje o Senhor quer falar isso conosco, desse relacionamento com Ele, dessa intimidade, desse primeiro amor. Porque muitas vezes a gente pode ter anos de caminhada, mas às vezes não entendeu verdadeiramente o que é ter esse relacionamento com Deus, o que é o primeiro amor. Então o Senhor nessa noite vai nos ministrar isso através de 3 jardins. O jardim que pecamos, o jardim que fomos redimidos e o jardim que somos chamados para ser. Amém? A palavra inicial está em Gênesis 2, a partir do versículo 6. Diz assim: Todavia, mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo. E o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim. Ele se dividia dali, formando 4 braços. Versículo 15. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e o guardasse. Então, irmãos, eu peço agora que cada um de vocês imagine esse jardim que o Senhor nos colocou na fundação do mundo. Esse jardim tão belo, com árvores, com todo tipo de árvore agradável para comer, com toda espécie de animal. Que beleza de jardim que o Senhor nos colocou na fundação do mundo. Jardim esse que mais para frente nós vamos ver que o próprio Deus passeava no meio de nós. O próprio Deus tinha essa comunhão, esse relacionamento, para nós desfrutarmos desse jardim com o Pai. Um lugar de paz, harmonia e amor. Só que mais para frente, nós vamos ver que o Senhor não apenas nos colocou ali para desfrutar de tudo que Ele tinha feito, para aproveitar da companhia do Pai. O Senhor deu um mandamento. O Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem cultivasse e guardasse. Então Deus não simplesmente nos coloca naquele jardim, mas Ele nos dá esse propósito de cultivar, que significa trabalhar, dedicar-se, fazer crescer, aperfeiçoar, e guardar, que significa tomar conta, zelar, proteger, preservar, vigiar. O Senhor tinha nos dado esses mandamentos, esse propósito para nós no jardim. E se nós aplicarmos nos dias de hoje, esse mandamento serve para o nosso relacionamento com Deus. O que nós devemos fazer com o nosso relacionamento com Deus? Cultivar e guardar. Então, nós na fundação do mundo, nesse jardim, Éden, que significa deleite, prazer, lugar de delícias, paraíso. Nós tínhamos tudo à nossa disposição. O Senhor tinha nos dado tudo, até a própria presença dele passeando em nosso meio.
Mas tinha uma única coisa que nós não poderíamos fazer, que era provar daquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Em Gênesis 3:6 diz: Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então, nesse momento, Eva se declara independente de Deus. Ela não precisa mais de Deus para saber o que é bom ou mal. Ela sabe. Ela decide provar daquele fruto. A única coisa que o Senhor tinha pedido para nós não fazermos, nós fizemos. Desprezando toda essa companhia, todo esse relacionamento com Deus. E eu penso, se ela estivesse focada em cultivar e guardar o jardim, será que ela teria olhos para essa árvore do conhecimento do bem e do mal? Será que ela teria olhos para este fruto, que foi o único que o Senhor não nos deixou provar? Porque a palavra diz, o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento. Então, os olhos de Eva foram levados justamente para o único que não poderia. Então, nesse momento, ela despreza esse relacionamento com Deus. E vem a ganância. A ganância de querer mais de tudo aquilo que o Senhor já havia dado a ela. O orgulho de dizer que não precisava mais de Deus. Ela sabia o que era bom para ela. E a desobediência, desobedecendo um único mandamento do Senhor. E após comerem do fruto, após Eva comer e dar ao seu esposo, eles que estavam em um estado de nudez em todos os sentidos, porque era um jardim de inocência, era um jardim de pureza, onde eles não escondiam nada de Deus. Era um relacionamento profundo com o Pai, que ele passeava ali em cada final de tarde. Mas após comer desse fruto, eles que estavam nesse estado de nudez em todos os sentidos, a primeira coisa que fizeram foi se esconder de Deus. Em Gênesis 3:7, então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus. Por isso, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Então, ao invés deles se arrependerem, estarem diante de Deus, admitirem o erro e o pecado, buscarem uma reconciliação com Deus, eles se escondem. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde estás? Quando o Senhor pergunta onde estás, não é no sentido geográfico, porque o Senhor é onisciente, o Senhor sabia onde ele estava, mas é para chamar Adão para perto, para que ele reconheça o seu erro, para que ele se arrependa. Não é o que eles fazem, pelo contrário, eles se escondem e começam a culpar uns aos outros. Adão chega a culpar até o próprio Deus, dizendo: foste a mulher que tu me deste. Então, trazendo para os dias de hoje, como é difícil nós nos arrependermos, reconhecermos o nosso erro. A pastora tinha dito aqui no sábado de intercessão, dar nome ao pecado, dar nome àquilo que a gente está fazendo de errado, buscar essa reconciliação com Deus. Realmente é muito mais fácil a gente se esconder e começar a culpar uns aos outros. Então, após isso, nós tínhamos desprezado a companhia de Deus, desprezado o relacionamento e desprezado esse jardim que eu pedi para cada um dos irmãos imaginar, esse paraíso que o Senhor tinha nos colocado. Nós tínhamos feito a única coisa que o Pai tinha pedido para não fazer. E ao longo do Velho Testamento, nós vemos o Senhor fazendo maravilhas e grandes milagres no nosso meio. Nós temos muitos exemplos de fé e histórias emocionantes. Mas, infelizmente, o homem continua cometendo os mesmos erros. O homem continua se afastando de Deus, pecando e fazendo aquilo que não é agradável aos olhos do Senhor, desprezando a presença de Deus. Mas o Senhor nos deixa uma promessa. Em Gênesis 3:15. Porém, inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, irmãos, nessa passagem, o Senhor nos promete nosso Salvador, Jesus Cristo, que triunfaria sobre o pecado, que pisaria na cabeça da serpente e seria ferido. O Senhor Jesus que morreu naquela cruz, derramando o seu próprio sangue por amor a nós, que levou todas as nossas dores. Eu estava assistindo um vídeo esses dias de um pregador que fala que pensem no dia que mais te afligiu, o dia que você ficou mais aflito, o dia que você passou por mais dor, o pior dia da sua vida. Agora imagine isso multiplicado pela humanidade inteira, Jesus tendo que passar por essa dor toda ao mesmo tempo, multiplicada naquela cruz. Então, além do sacrifício, da dor física, teve ainda a dor espiritual, de estar separado do Pai, de ter saído do lugar de trono, de realeza de Jesus. Então, nessa passagem, o Senhor nos promete esse Salvador, Jesus Cristo. Que morreu naquela cruz por cada um de nós, que se diminuiu para a remissão dos nossos pecados, derramando o seu próprio sangue naquela cruz. E eu quero comentar algo de mais bonito ainda em tudo isso, desse sacrifício. Eu quero lembrar os irmãos onde o corpo de Jesus foi colocado. Está lá em João 19, do 40 ao 42. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de vinho, com as especiarias, como os judeus costumavam fazer em preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E ali estava um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido colocado. E ali puseram o corpo de Jesus, porque o sepulcro ficava perto, e era a véspera do sábado dos judeus. Então, nesse mesmo lugar, onde nós desprezamos a presença de Deus, onde nós pecamos, nesse mesmo lugar é colocado o corpo de Jesus, onde o nosso relacionamento com o Pai foi quebrado. O Filho de Deus foi colocado em um jardim. A semente de reconciliação é colocada ali. Um novo começo começa para eu e você. E com isso, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas velhas já passaram e surgiram coisas novas. O véu rompeu, irmãos, e hoje temos acesso direto ao Pai, por meio de Jesus. Isso é muito lindo, porque inclusive eu estava pesquisando e lá em Israel tem o jardim do túmulo, a tumba do jardim, onde acredita-se que ali foi o sepulcro de Jesus. Está vazio, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse relacionamento foi reconciliado através de Jesus Cristo, nosso Salvador. Por isso que é muito importante nós agradecermos, nós entendermos esse significado do sacrifício de Jesus por nós, porque isso muda tudo. Isso muda tudo nas nossas vidas. Nós somos completamente transformados a partir do momento que nós acreditamos em Jesus. E após esse jardim em que desprezamos a presença do Pai e pecamos, esse jardim que pecamos, e depois desse jardim que fomos redimidos por meio de Jesus Cristo, hoje tem esse jardim que nós somos chamados para ser. Está em Isaías 58. O Senhor te guiará, 58:11. O Senhor te guiará continuamente e te fartará até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas nunca faltarão. E os que procederem de ti edificarão as ruínas antigas.
Tu levantarás os fundamentos antigos e serás chamado reparador da brecha e restaurador de ruas para habitação. Então, irmãos, lembrem desse jardim que eu pedi para cada um de vocês, que eu pedi para cada um de nós imaginar, o jardim da fundação do mundo. E eu tenho certeza que cada um dos irmãos imaginou um jardim limpo, agradável, bom de estar. E é esse jardim que o Senhor nos chama para ser para Ele, para ser morada do Pai. Mas ser esse jardim com um propósito certo. Porque alguns versículos anteriores, nós vamos ver que o povo buscava a presença de Deus, buscava ser esse jardim. Fazia o que era agradável aos olhos do Pai, mas puramente por interesses próprios, pela vontade própria. Dizendo, por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. Aqui o Senhor alerta sobre o jejum, mas nós levamos isso para toda a nossa vida com Deus. Vamos refletir ao todo. Será que nós só temos entrado na presença de Deus para pedir a Ele coisas? Será que nós já ficamos algum dia no secreto somente para agradecer a Deus por Ele ter nos salvado, pela alegria que Ele nos traz todos os dias, por tudo que Ele fez, tudo que Ele faz nas nossas vidas todos os dias e, além disso, tudo que Ele é para nós? Agradecer a essência de Deus, do que Ele transformou as nossas vidas. Agradecer esse Deus maravilhoso que nós servimos. Será que nós já fizemos um jejum, entramos em secreto somente para isso, para agradecer o Senhor? E é disso que Ele alerta, para nós não somente buscarmos a Ele para pedir coisas. Sabe aquelas crianças que limpam as suas casas, deixam tudo arrumado, ajudam a fazer comida e chegam para os pais e perguntam, e agora? Posso fazer aquilo que eu quero? Você me dá aquele presente? Eu posso sair? Será que a gente tem sido assim com Deus? A gente tem agradado a Ele, tem feito as coisas que são boas aos olhos dEle, mas puramente para pedir coisas só para Ele. Porque, vejam só, não que nós não podemos pedir coisas para o Pai. Podemos sim, porque na palavra está escrito, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Então nós podemos sim pedir ao Pai, isso agrada o coração dele, porque nós não buscamos em outros, nós buscamos em Deus. Mas o relacionamento com Deus não pode ser baseado só nisso, na petição, porque senão Ele deixa de ser o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Rei, o governador da nossa vida, e passa a ser como um gênio da lâmpada. Então a gente precisa entender que o que o Pai quer conosco, com cada um de nós, é esse relacionamento, desde lá do início, essa intimidade, é conversar com Ele, é deixar todas as nossas aflições, tudo que nós temos medo, no altar dEle. Precisamos entender que é isso. Esse é o Pai que quer esse relacionamento profundo. Voltar a esse jardim da inocência. Vamos ser jardins fechados, exclusividade do Pai. Em 1 Coríntios 6, a partir do versículo 19, diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por alto preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então vamos entender isso, irmãos, que nós não nos pertencemos. Nós somos templo do Espírito Santo, morada do Pai. Precisamos entender isso, que está na palavra. Pois o Senhor diz: será como um jardim regado e como um manancial, cujas águas não faltarão. Quem é esse manancial? É o Senhor.
O Senhor que é fonte de águas vivas, o Senhor que nos preenche. Porque cada um de nós temos um vazio do tamanho de Deus em nós. E nada pode preencher. Nada que nós venhamos buscar nesse mundo preenche. Somente a presença de Deus. Somente Ele pode preencher. Talvez agora nós podemos estar nos perguntando: mas como eu faço para ser esse jardim? A resposta nós encontramos na palavra. E primeiro precisamos tomar essa decisão. Porque muitas das vezes, para ser esse jardim, você vai precisar abdicar de coisas que a tua carne gosta. Vai precisar abdicar da companhia de algumas pessoas que te afastam da presença de Deus. Vai precisar não viver mais em você, mas Cristo viver em você. Para você agradar o Pai, para você ser morada dele e exclusividade do Pai. Quando eu estava pesquisando alguns jardins fechados, eu via que por fora nós não víamos o que estava dentro, a lindeza, as flores, justamente porque aquele jardim fechado é a exclusividade do proprietário. Então nós venhamos ser assim, exclusividade do Pai, agradando a Ele, para que Ele faça morada em nós, buscando ser regados todos os dias por esse manancial de águas vivas que só o Pai pode nos oferecer. A palavra nos diz: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mas vamos buscar não já pensando nas coisas que vão ser acrescentadas. Vamos buscar porque amamos o Pai, porque precisamos da companhia dele. Muitas das vezes, quando eu saio para ir para a faculdade, eu peço para Deus segurança, peço que Ele me proteja, que Ele me guarde, que Ele me cubra com sangue. Mas esses dias eu comecei a pedir: Senhor, não somente a tua segurança, mas a tua companhia. Não me deixa sair por essas portas dessa casa sem a tua companhia, porque o Senhor é precioso. Como são alegres os meus dias contigo. O Senhor já coloca um sorriso no meu rosto de manhã somente pela tua presença. Então o Senhor nos chama essa noite para isso, para esse relacionamento. Por mais que nós tenhamos tanto tempo às vezes de caminhada, mas vamos voltar ao início. Vamos voltar quando nós líamos a palavra e cada vez mais nós conhecíamos a Deus, nós nos apaixonávamos por Ele todos os dias, porque nós nos surpreendíamos. Nós não éramos acostumados mais um culto, mais uma palavra, mais uma oração, mais único, especial, que toca nos nossos corações, que nós conhecemos o Pai que servimos. E essa é a promessa de Deus, de nós sermos esse jardim regado. O Senhor também diz que nós seremos reparadores de brecha, restauradores de ruínas para a habitação. Fala sobre consertar divisões, restaurar o que está danificado, cuidar da dor alheia, agir com justiça, compaixão. Vai além da religiosidade, vai além de somente rituais, somente preencher o banco. Vai além disso. Dá bom testemunho para que mais pessoas, além do que com suas falas, você demonstre com as suas atitudes e constranja o outro a querer ser transformado. Isso é ser reparador de brecha, é isso que o Senhor nos chama para ser. Então, irmãos, nessa noite o Senhor nos convida a esse relacionamento verdadeiro, íntimo com o Pai. Muitas das vezes a gente pensa que nós temos esses anos de caminhada, mas vamos viver como se cada dia com o Senhor fosse o único. Porque a palavra diz: mais vale um dia na tua presença do que 1000 em outro lugar. Vamos viver isso, irmãos. Em nome de Jesus, amém? Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eis aqui, Senhor, o teu povo, Pai. Nós, Senhor, queremos primeiramente agradecer, Pai, pela tua presença, Deus, que nós podemos já sentir aqui nesse lugar. Nós queremos agradecer, Senhor, pela casa do Pai, que é preciosidade, que é bênção nas nossas vidas, e que nós podemos, Senhor, ter experiências únicas contigo aqui nesse lugar. Senhor, na noite de hoje, Pai, nós queremos te pedir que o Senhor faça de nós um jardim agradável aos teus olhos, meu Pai. Que nós, Senhor, não somente com as nossas falas, mas
com os nossos pensamentos, as nossas atitudes, que nós venhamos agradar ao Senhor. E não, Senhor, somente para te pedir as coisas, mas porque amamos a Tua presença, meu Pai. Porque precisamos do Senhor nas nossas vidas e precisamos ser preenchidos por Ti. Que venhamos dar bom testemunho, Senhor, que não venhamos escandalizar a Tua palavra, que venhamos passar a luz do Teu Espírito Santo aonde formos, Deus. Que venhamos ser preenchidos por esse manancial de águas vivas que é o Senhor. Que venhamos buscar, Senhor, ser regados por Ti todos os dias das nossas vidas. Não nos deixa, Senhor, nos acostumar com a Tua presença, com a Tua graça, com a Tua bondade, com o Teu amor. Seja todo dia, Senhor, especial, único, meu Pai. E cada dia aqui nessa casa, Senhor, nós venhamos valorizar, Deus. Valorizar grandemente, Senhor. Porque é o Senhor preenchendo os nossos corações. Senhor, as pessoas, Senhor, se agradem de estar nas nossas presenças, meu Pai. Que nós não venhamos, Senhor, venhamos ser alegria para a vida das pessoas, Deus. E que sejamos, Senhor, esse jardim agradável a Ti, Senhor. Faz morada em nós, Pai, pois nós não nos pertencemos, Deus. Nós pertencemos a Ti, meu Pai. Nós precisamos do Senhor e dependemos de Ti, da Tua bondade, do Teu amor, da Tua presença, da Tua essência, todos os dias das nossas vidas. E para sempre iremos Te louvar e dizer que o Senhor é nosso Pai, nosso amigo, querido, Senhor. Tu és querido nas nossas vidas. Obrigada, Jesus. Obrigada por essa oportunidade que o Senhor me deu, que eu vou lembrar para sempre desse dia, Deus. Para sempre eu vou lembrar do que o Senhor falou comigo. Para sempre eu vou lembrar da palavra que o Senhor ministrou. O Senhor ministrou durante essa semana. E de tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Glórias a Ti, Jesus. Amém.